Tem um texto bíblico que, sem dúvida, ele expressa muito bem o que é a ceia e o que é o batismo nas águas. No livro de Gálatas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O título dessa mensagem é Cristo vive em mim. Amém? Faça assim, ó, como a gente viu ontem na conferência. Levante seu dedo assim. Diga: Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Se você está em Coríntios, só continuar passando, você vai achar Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Só quem tem criança em casa vai entender isso aqui. Você consegue ver daí? Está faltando uma peça no meu quebra-cabeça aqui. Arrancaram um pedaço da minha Bíblia. Tenha filhos. Eu acho que foi, gente, né? Não é possível. Talvez nem foi, né? Mas como eles aprontam muito, então acabam levando a culpa. Gálatas 2:20. Eu vou ler em algumas versões, eu separei 4 versões aqui. E eu vou falando, não sei, talvez a mídia não consiga acompanhar. Mas a Bíblia diz assim, eu vou ler primeiro na versão NVI. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na versão revista e corrigida da Almeida, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse mesmo texto, na versão da Bíblia Pastoral, diz assim: fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na versão revista e atualizada, eu li primeiro a revista e corrigida, eu estou lendo agora a revista e atualizada, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por último, a Nova Tradução na linguagem de hoje traz esse mesmo texto, a NVT diz assim: eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Meus irmãos, hoje é um culto de ceia. Nós temos as pessoas que vão ceiar, talvez pela primeira vez hoje, com a liberdade de terem passado pelo batismo nas águas. Nós temos a representação do sangue no suco de uva e do corpo de Jesus no pão. Pode deixar o texto, por favor, de Gálatas 2:20. Projeta ele para mim. Gálatas 2:20, pode ser em NVI mesmo, pessoal. Meus irmãos, e é impossível falar de ceia e de batismo sem lembrar do texto de Gálatas 2:20. Esse texto diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Igreja do Senhor, e parece fácil ler isso aqui, mas a verdade é que essa é a única forma homologada, otorgada biblicamente para que nós vivamos uma liberdade em Cristo. É claro que o apóstolo Paulo não está dizendo de forma literal. Paulo não estava crucificado, ele não estava como Jesus apregoado em um madeiro. Não, Paulo não estava crucificado de verdade. Porém, o que o apóstolo Paulo queria nos dizer é afirmar que
ele se identifica com a crucificação de Cristo. Quando a gente analisa o contexto de Gálatas, o contexto desse texto, a Bíblia está falando de justificação. O apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 2, ele está falando de justificação. Isso é, como Deus justo pode declarar justo homens injustos. Diga comigo, como é que um Deus justo pode declarar justo homens e mulheres injustos? Como, irmãos? Como é que Deus pode declarar justo uma pessoa injusta? Ele afirma que essa justificação, ela procede não da lei, sabe, mas da graça mediante a fé. Pois a lei, irmãos, ela tem uma sentença para aquele que peca, para o pecador, é a morte. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, tem um brasileiro foragido da justiça nos Estados Unidos, né? Não sei se você tem visto isso. Eu acho que hoje já é o 8º ou é o 9º dia. Pegou ele? Alguém me ajuda? Pegou já? Achou? Não, né? Ele é do Maranhão, né? Maranhão, Tocantins? Eu acho que é do Maranhão, não sei. Mas, irmãos, alguém sabe me dizer qual é a pena para aquele rapaz quando ele foi encontrado? Morte. A forma como a lei lá trata é essa. O rigor da lei lá é esse, né? Você sabia que a punição para o pecado na Bíblia, segundo a lei, é a morte? Eu queria pedir para... Não, brincadeira, eu não vou fazer isso. Eu ia pedir para levantar a mão quem pecou hoje. Aí vocês iam dizer, pastor, quem era o doido? Eu ia levantar a mão primeiro, gente, não se preocupa não. Então eu já teria morrido hoje. A punição para o pecado, segundo a lei, e eu vou mostrar algo para vocês. Aqui, a punição para o pecado aqui é a morte. Porque na lei, você será justificado de acordo com as suas obras. Na lei, você não pode errar. Na lei, você que está num culto de ceia, zangado com seu irmão que errou com você, o Senhor olha para você e diz, então deixa eu ver se você também não tem pecado. O que foi que Jesus fez com aquela mulher que foi apanhada em pecado? Quando na hora de arremessar as pedras, qual foi a balança que Jesus usou? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus estava dizendo, se é pela lei, beleza. Então quem tem pecado morre hoje, junto com ela. Quem tem pecado vai ser apedrejado hoje. E é por isso que para aquele povo, o termo mais cirúrgico para defini-los é hipócritas. Porque queriam cobrar por causa do seu autoconhecimento teológico, mas tinham pecado, como aquela mulher, talvez em outra área. Então Paulo em Gálatas, pode deixar o texto para mim por favor, projetado, Gálatas 2:20. Ele está dizendo para nós, igreja, eu já estou crucificado com Cristo. Você sabe o que é isso? A sentença que era minha, o Senhor na cruz levou, amém? Sabe, irmãos, a função da lei, ela não é justificar, ela é condenar. A lei não está para justificar, a lei está para condenar. Mas Cristo na cruz, Ele se fez por libação. O que é isso? Ele serviu-se de todos os nossos pecados e foi crucificado por eles. Então, visto que a lei clama para a morte, João capítulo 10, verso de número 10, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário, você já trabalha sabendo o que vai receber. Eu ministro em muitos velórios. Como pastor eu não posso escolher. Eu amo celebrar casamentos, 15 anos, batismos, mas eu também preciso passar por muitos velórios.
Normalmente é a média de 1 por semana, pelo menos. E meus irmãos, não tem como não nos lembrar de que muitas vidas estão sendo ceifadas, porque no lugar de, como Paulo dizer, o pessoal da mídia pode deixar o texto de Gálatas 2:20 paradinho aqui para mim, aí qualquer coisa vocês tiram ele aí, tá bom? Obrigado. Essa identificação, eu fui crucificado, e eu gosto da versão que diz, já estou crucificado com Cristo, por isso já não sou eu quem vive. Irmãos, o culto de ceia é uma lembrança de quem vive em nós. O culto de ceia é uma lembrança de quem opera em nós, de quem nos governa. Você que arrumou confusão com outras pessoas, você que talvez está brigado, você que talvez tem arrumado, como diz no Maranhão, treta com todo mundo. A minha pergunta é, quem está vivendo em você? Paulo, ele chegou a um ponto da sua vida que ele diz, já não sou eu quem vive. Sabe, irmãos, ele já não se identificava mais. Eu quero lembrar a igreja que perante a lei não existem saídas. Perante a lei, todos estamos condenados à morte. Entretanto, Deus providenciou outra maneira, diga graças a Deus, de cumprir a lei. A lei não poderia ser pulada, a lei não poderia ser ignorada, a lei não poderia ser anulada. A única forma na Bíblia era de ser cumprida, e Cristo, graças a Deus, na cruz ele cumpre a lei. Pastor, onde está isso? Isaías capítulo 53, verso de número 4. Abra sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 53, e vocês podem colocar aqui para a gente, por favor, tá bom? Quando eu falar esses outros textos, vocês podem abrir, é só porque eu preciso que Gálatas 2:20 fique fixado na nossa mente nesse culto. Isaías 53, 4. Preste atenção nesse texto, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas... Irmãos, que fique claro, Isaías, Velho Testamento. Isaías era o quê? Agricultor, pedreiro, panificador, médico, engenheiro, profeta. Isaías era profeta. Jesus aqui não tinha morrido ainda, amém? Essa é uma profecia. Isaías está descrevendo o que aconteceria. E olha Isaías 53, 4. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre, e pelas suas feridas fomos curados. Eu vou repetir. Hoje eu estou mais assim. Eu quero mais que a gente tenha ênfase do que atropelar alguns textos bíblicos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. Contudo, nós o consideramos castigado de Deus, por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, e não abriu a sua boca. E a bênção, meus irmãos, que hoje nós desfrutamos, a bênção de que Ele se tornou, que Ele tinha, se tornou minha, porque eu me uni a Ele. Sabe, irmãos, isso é tão profundo. Com Cristo eu cumpri a lei.
Quando eu estou crucificado com Cristo, eu posso dizer que Cristo vive em mim. Eu estava explicando no batismo hoje. Antes do batismo, é como se tudo fosse você que resolvesse. Mas você já viu aquela pessoa que diz assim: deixa comigo que eu resolvo? Quando nós nos identificamos com Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, quando nós passamos pelo batismo nas águas, nós estamos dizendo: Jesus, até aqui eu resolvia, mas a partir de hoje, quando o diabo vir cobrar alguma dívida, que ele procure diretamente o Senhor, porque eu tenho um advogado junto ao Pai. Aleluia e glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo. João 17, 21 tem um texto muito profundo, e ele foi muito falado na conferência. Eu gosto de ler João 17, que são os últimos momentos de Jesus. Você já observou que os últimos momentos de um seriado, normalmente aqui explica tudo que você não entendeu durante o seriado inteiro? Você já observou que na parte final de um filme aqui revela as coisas que não foram reveladas durante todo... E o pastor Feitosa até deu uma ênfase nisso, sobre como João 16, 15, 16, 17 expressa esse coração de Jesus perto da crucificação. E João capítulo 17 é Jesus orando. E ele ora ao Pai, ele ora pelos discípulos e ele ora por todos os crentes. E no João capítulo 17, verso 21, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, eu peço que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha só, Jesus pede que nós sejamos um com Ele, para que eles sejam um, assim como eu eu estou em ti e nós somos um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A pregação do Evangelho, a propagação da mensagem das boas novas, ela vai ter mais ênfase, mais autoridade, mais poder, quando nós formos um com Cristo. Meus irmãos, e essa é uma geração de crentes que quer se identificar só com a glória de Jesus, mas não quer se identificar com a sua crucificação. E não tem como fazer isso. Não existe a possibilidade de se identificar só com a bênção, só com as coisas boas. Nós precisamos nos identificar com a crucificação, pois está escrito: tome a sua cruz e siga. Quando Jesus orou pedindo que fôssemos um com Ele, como Ele é um com o Pai, Ele estava dizendo: vocês precisam entender, ouça isso, essa é a única forma de não sermos julgados segundo a lei. A única forma de eu não receber uma pancada segundo a lei, olho por olho, dente por dente, é eu estando crucificado com Cristo, é eu estando matando a minha vontade todos os dias, é eu estando passando por cima do meu eu, das minhas vontades. E cristianismo é isso, meus irmãos. Uma coisa sobre o pastoreio é que as nossas vontades ficam em segundo plano. Algumas pessoas têm uma vida que elas podem determinar tudo. Segunda é o dia do descanso, terça é o dia disso, quarta, sábado e domingo é o meu final de semana. Uma vez que você mergulha no ministério, você não tem mais uma agenda. Uma vez que você se identifica com a morte e a crucificação de Jesus, você agora precisa estar disponível para o relógio de Deus, para o plano de Deus, para o propósito de Deus. Então eu não posso me identificar com a graça e não me identificar com a cruz, pois a graça é inexistente sem a cruz. Quantos estão me entendendo? Digam amém. A graça é consequência da cruz. E o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado. Para Paulo, nenhuma força humana, nem mesmo as leis dos judeus, tem o poder de arrancar um homem da situação do pecado que ele vive. Só a identificação dele com Cristo, só o fato dele dizer: eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e isso concede a este homem, a essa mulher pecadora, gratuitamente a justificação dos seus pecados. Se você se justifica demais, vá para a cruz.
Irmãos, a primeira coisa que a cruz me garante é a justificação dos meus pecados. Nós não temos mais por que nos justificar, explicar tantas coisas, sabe? O tempo todo, olha, deixa eu consertar aqui, deixa eu explicar. Não! Cristo é suficiente, Ele se fez explicação. Então, para Paulo, só um ato de Deus, irmãos, livra o homem condenado da morte eterna, porque a lei, ela precisa ser cumprida, a lei é irrevogável, irmãos. E Jesus Cristo se fez cumpridor da lei, e Deus concedeu a nós essa justificação através de Jesus Cristo, em que morreu pelos nossos pecados, irmãos. Esse perdão de Deus proclamado na cruz chega até mim, no momento em que eu olho para Jesus, e eu decido crer no propósito dele, recebê-lo em minha vida e dizer: Senhor, a partir de hoje que o Senhor vive em mim e não mais eu, porque o Senhor realizou a obra da graça. Acreditar em Jesus Cristo é colocá-lo no centro da sua vida, a ponto de poder dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu conversava esses dias com uma pessoa que ele viveu no mais extremo da criminalidade. Ele esteve envolvido com facções até o pescoço, traficante. Sabe como é que funciona o crime imperatriz como poucos. Sabe qual facção domina o Bacuri, qual facção domina o Ayrton Senna. Enquanto a gente conversava, ele dizia: pastor, para alguns vacilos que alguns cometem, não tem perdão. Ele vai ser punido, mas mesmo as facções, mesmo a bandidagem mais pesada, respeita, se essa pessoa entregar a vida dela para Jesus e mudar de vida. O cara pode ter aprontado lá dentro da facção, ele pode ter causado o maior estrago, mas ele disse: pastor, existe um respeito por aquele que conheceu Jesus. Só que ele disse assim: mas ele sabe aqueles que são falsos crentes. Se o cara estiver só fingindo que está indo para a igreja, mas não mudou, o castigo vem do mesmo jeito. Meus irmãos, mesmo a criminalidade mais organizada, existe um entendimento de que Jesus tem solução para tudo. Como é que alguém que roubou, que não tem dinheiro para pagar uma dívida na facção, numa boca, vai explicar para o gerente do tráfico que, olha, eu queria explicar que não tem explicação. Agora, se aquele abençoado conheceu Jesus e diz: olha, eu mudei a minha vida, existe um respeito, não por ele, e mesmo o mundo praticando tanta atrocidade, mas existe um entendimento que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Meus irmãos, se Cristo vive em mim, já não sou eu quem vive, já não é as minhas vontades. Quando alguém me liga e diz: pastor, desculpa estar incomodando, dá vontade de dar um coque. Já não é minha vontade mais. Você me incomodaria se eu fosse um profissional que trabalhasse de segunda a sábado e tivesse ele dizendo: sábado e domingo eu não quero que ninguém me ligue. Não! Já não sou eu quem vive. Eu abri mão dessas regalias faz muito tempo, irmão. Só de batismo eu estou fazendo, acho que é 20 anos de batizado. Quase isso, ou mais que isso, por aí. Eu já não tenho mais essas agendas. Eu tinha uma agenda. Deus me disse: me dá ela, meu filho. Pela lei, a sentença para os nossos pecados é a morte, mas pela graça. João capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 10. E eu já estou em 70% dessa mensagem, meus irmãos. Verso 10, por gentileza. João 10, 10.
O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Verso 11, por favor. O que diz no 11? Me ajuda, mídia, por favor. Volta o 10, por gentileza. O ladrão vem apenas para matar. Pegou a palavra? Matar. Esse é o propósito dele. Tudo ou nada. Roubar. Destruir. Irmão, 3 coisas. Alguém quer isso na vida de vocês? Misericórdia. Para isso o ladrão veio. A lei é olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Roubou, vai ser roubado. Feriu, vai ser ferido. Apanhou, vai apanhar. Ou bateu, vai apanhar. Apanhou, vai apanhar 2 vezes, né? É sofrimento demais. Mas, graças a Deus pelo verso 11. Diga graças a Deus pelo verso 11. Eu sou o bom pastor. O que ele faz, irmãos? O que ele faz? Nós estamos vivendo em Cristo ou estamos vivendo de acordo com a lei? Na lei é sangue, é revidar, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Amém? Uma pessoa perguntou para um cristão já mais experiente, mais adulto, certa vez, o que era estar crucificado com Cristo? E ele disse: eu posso definir o que é estar crucificado com Cristo de pelo menos 3 formas. Eu queria que você anotasse aí essas 3. Primeiro, quem está crucificado com Cristo tem os seus olhos voltados para uma só direção. Amém? Vocês que passaram pelo batismo nas águas hoje, vocês que já foram batizados, vocês que entregaram a vida para Jesus, quem está crucificado com Cristo tem os seus olhos apenas para uma direção. O Calvário, irmãos, a cruz estava fincada em um lugar. O crucificado não tinha muitos movimentos. Os nossos olhos têm que estar para uma única direção. Os olhos são a janela da nossa alma. É por ele que nós vemos e desejamos tantas coisas neste mundo. Mas, meus irmãos, estar crucificado com Cristo é manter os nossos olhos no Senhor Jesus, e não importa a proposta que o mundo oferecer, eu estou firmado nele, os meus olhos estão nele, ele é o motivo da minha existência, nele eu fui justificado. Meus irmãos, Romanos capítulo de número 6 e verso de número 23, a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte. Olha esse texto em comparação com o de João que a gente leu. Pois o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor. O salário para o pecado é a morte. Irmãos, esse é um salário que é em dia, que não falha, e quem paga é muito bom pagador, diga misericórdia. Uma das coisas que mais tem ceifado a vida é a desobediência a Deus em alguns mandamentos. Você já viu a quantidade de jovens morrendo de forma precoce, prematura? Existe um mandamento que é honrar pai e mãe para que teus dias sejam acrescentados. Um mandamento que é ignorado, que é descumprido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem fez esse dom ser gratuito para nós, irmãos? O Senhor Jesus Cristo na cruz. Então a primeira forma pela qual eu estou crucificado com Cristo é ter os meus olhos sempre voltados para uma só direção.
A segunda forma pela qual eu estou crucificado com Cristo é que eu não tenho a opção de voltar atrás. Quem está com Cristo não tem a opção de voltar atrás, não tem o botão de retroceder, não tem como engatar a marcha ré. Se Jesus te der um carro de ministério, não existe ré nele, é só para frente. Até porque foguete não tem ré. Irmão Leontino, depois que começa a pegar fogo o negócio ali, é só para cima. Quem está crucificado com Cristo não pode voltar atrás. E essa é uma linguagem global, irmãos. Você já leu sobre a crucificação? Quem já viu uma via sacra? Já teve a oportunidade de ver a via sacra? Tem ela em muitos lugares. Em Trindade tem ela lá, não sei se alguém já viu, uma das ruas principais de Trindade, tem ela muito grande. Em Balsas tem um lugar que tem a via sacra lá, muito bonita. Fizeram uma agora muito bonita, eu acho que é em São Paulo. Mas na via sacra você vai ver todo o processo percorrido pelos discípulos e por Jesus, a crucificação. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Em alguma Bíblia está escrito que Jesus desceu da cruz e desistiu da crucificação? Não se distraia, tem umas crianças andando, eu não sei se acabou o culto infantil, o que foi. Me ajuda aí, os professores do Ministério Infantil. Olha aqui para mim, aos filhos de vocês está tudo bem. Eles vão pedir cachorro quente para vocês depois do culto, e vocês vão pagar cachorro quente, porque é para a conferência Igreja Viva. Pastor, e quando é que eu quero voltar atrás? É quando você, cristão, conhece uma pessoa, e você quer se relacionar com essa pessoa, e essa pessoa diz, mas nos finais de semana eu gosto da minha cervejinha e de um barzinho. É quando você vai trabalhar em um lugar, e a empresa diz, olha, tudo bem, a gente está interessado em contratar você, mas é o seguinte, eu preciso que você assine uma nota assim, não é mentindo, é só acrescentando assim, umas coisinhas assim, para poder ter como pagar os funcionários, né? Senão, todo mundo faz isso, eu sei que tu faz, né? Então é só você assinar uma nota, vai chegar dizendo que era 1.000, você bota 10.000, é algo simples. É quando você oculta as coisas. Não voltar atrás é não aceitar o velho homem. Irmão, Jesus, antes de dizer está consumado, ele disse Rabi, lebac sabactani, será? Jesus, antes de dizer está consumado, irmãos, no Getsêmani, ele ora e ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na cruz ele diz, está consumado. Jesus não voltou à oração que ele tinha feito. Ele disse, agora já foi, eu perdoo, eu estou com essa carga aqui, meu Pai. Se nós estamos com Cristo, não tem a opção de voltar atrás. Pastor, mas eu estou vendo amigas minhas, amigos meus se dando bem aí no mundo, se desviaram e estão prosperando, a grama está crescendo. Ô meu irmão, a grama para cair uma praga e acabar é na mesma hora. O gafanhoto quando bate. Não tem a opção de voltar atrás, não existe ré. E terceiro lugar, talvez isso é um ponto que mais dói. Uma das formas de eu saber que já estou crucificado com Cristo é que eu não tenho mais planos próprios. Eu não tenho mais planos próprios. Seu velho eu foi crucificado. A chamada ministerial, ela queima mais forte em você. Eu estava olhando na conferência de missões, todo ano tem alguém que estava na conferência e que agora está em outro país pedindo oração. Irmãos, não tem como explicar isso. Quem está em Cristo passa a desfrutar das mesmas vontades de Cristo. Me explique, você que na vida passada era mesquinho, muquirana, mão fechada, como é que agora quando você vê alguém passando necessidade, no seu coração vem a vontade de abençoar? Explica isso. Você que se perdesse 5 centavos, você chamava o FBI para procurar, mas não abria mão.
E agora a gente se torna alguém capaz de abençoar, de abrir mão de algo que às vezes nos custa, é um valor especial para abençoar alguém que precisa. Nós perdemos a nossa própria vontade quando estamos crucificados com Cristo. Nós perdemos a nossa agenda, nós perdemos as nossas programações. Deus vem, Ele nos toca, Ele agita as águas e Ele faz segundo a vontade dEle, irmãos. Não dá para explicar. Não dá para explicar um chamado missionário. Não dá para explicar uma vocação ministerial. Se o Senhor chamou, se nós estamos em Cristo, meus irmãos, pensa comigo, só é possível viver essa vida por meio da fé em Cristo Jesus. Só é possível viver essa vida por meio da fé em Cristo Jesus. Ou eu vivo segundo Lucas Farias, fazendo as minhas vontades e aquilo que eu quero, ou eu me identifico como Paulo e digo, já estou crucificado. Meus irmãos, e eu confesso algo. Quando eu estou orando, eu fico assim, Senhor, será que eu já sou capaz de falar que vivo não mais eu? Porque isso é muito profundo. Por mais que eu tenha um dia voltado para a presença de Deus, por mais que a minha vida seja voltada para o reino, mas eu sei que ainda tem uma meia horinha de sobra ali que eu poderia fazer outras coisas. Mas eu sei que ainda tem uma parte do meu tempo que eu perco ele. Mas eu sei que na caminhada, se eu for olhar para Paulo, ainda falta muita coisa. Paulo, irmãos, era simplesmente talvez o melhor candidato a não crer em Cristo. Paulo era um cara, talvez o mais estudado, o mais capacitado para aplicar a lei. Paulo seria o melhor justiceiro daquela geração. E Paulo diz, em determinado momento do seu ministério, já não sou eu quem vive. Não dá para entender isso se não estudar um pouco sobre Paulo. Perseguidor de cristão, assassino de cristão, agora dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo que ele perseguia agora vive nele, irmãos. É por isso que quando eu estou orando eu ainda digo, Senhor, depois eu digo isso, ainda não dá para falar agora não. Eu estou querendo muito que seja o Senhor que vive em mim, mas de vez em quando, carne nojenta, as minhas vontades gritam, Jesus. O meu espírito quer um jejum, mas o meu bucho quer uma panelada, Jesus. O meu espírito quer orar, mas a minha carne diz, tu vai acordar cedinho, já é 2 da manhã. Então, não, meus irmãos, eu não me considero digno ainda de dizer isso. Eu quero muito poder afirmar isso de todo o meu coração, mas não me considero pronto ainda para isso. Eu sei que Jesus vive muitas vezes na minha vida na segunda, na terça, na quinta, no domingo, mas tem um dia da semana que a carne diz, estou no controle. Opa, estou na área. Tem hora que a justiça própria quer me dominar, quer governar a minha vida. Mas, meus irmãos, de forma alguma eu aceito esse jugo sobre a minha vida. De forma alguma eu aceito esse domínio sobre a minha vida. De forma alguma eu aceito essa sentença sobre a minha vida. Porque a minha luta todos os dias é para lembrar que, se for pela lei, a prisão perpétua dos Estados Unidos perde a feio para o lugar onde eu deveria estar. Mas pela graça, existe um banquete preparado para mim. Pela graça eu posso ceiar. Pela graça eu posso celebrar a presença de Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, por gentileza.
E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8:31. Você tem espelho na sua casa? Quem tem espelho na sua casa? Talvez você ache forte o que eu disse, mas eu queria lançar um desafio para você essa semana. Todas as vezes que você for no espelho, olha bem para aquela pessoa que está refletindo lá e pergunta assim: quem é que está governando aí? Todas as vezes que você se olhar no espelho, olha bem para aquela pessoa linda que vai aparecer lá no reflexo, amém? Linda, cheirosa, perfumada, porque Jesus só tem ovelha bonita, amém? Olha bem para ela e pergunta: quem é que está governando aí? Quem vive aí? Romanos capítulo 8, verso de número 31. Eu quero encerrar com esse texto bíblico. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os Quando criança, tinha uma brincadeira chamada morto-vivo. Quem já brincou? Aí às vezes o morto falava, aí o outro dizia assim: morto não fala? Morto fala, gente. Se a sua carne está crucificada, ela pode falar ainda na sua vida? Não. Então quando ela tentar falar, você vai dizer: carne, morto não fala. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, eu estou nele, Ele está em mim. E por mais que eu queira fazer a tua vontade, às vezes a vontade de Deus vai se sobressair sobre a minha vontade. No verso de número 37 de Romanos 8 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. E eu quero perguntar: tem alguém aqui que ouviu essa mensagem e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus neste culto? Você que veio a este culto e que quer a partir de hoje dizer: pastor, que eu quero que viva não mais eu, mas que Cristo viva em mim. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento, em nome de Jesus. Tem alguém? Você pode tomar essa decisão. Você pode fazer esse voto de entregar a sua vida a Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar todos nós que estamos aqui a fechar os olhos e orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o Senhor está vivendo em mim.
quais são as vontades que eu estou cumprindo todos os dias na minha vida. Comece a fazer uma oração pessoal com Deus. Em seguida nós vamos ceiar. Faça uma oração àquele que te perdoou, que te justificou de todos os teus pecados. Faça uma oração sincera. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a mortificar a minha carne todos os dias, para que o Senhor viva em mim. Vá fazendo uma oração, vá apresentando a sua vida diante de Deus, vá clamando ao Senhor por arrependimento, por mudança. Diga: Senhor, eu quero ceiar na certeza de que os meus pecados estavam me levando para a morte, mas o Senhor me perdoa e me dá a vida. Ore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus.